1h44. Agora, a jornalista gaúcha Marli Cristina Escomazon está lançando o livro A Caminho do Ouro. Norte-americanos na ilha de Santa Catarina. Vai ser no próximo dia 5 de novembro. A gente antecipa o assunto para você. Bem-vinda, Marli, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece contar um pouco assim dessa, posso chamar de uma aventura, porque assim, 5 anos de pesquisa para chegar aqui a caminho do ouro e uma pesquisa que foi o mundo inteiro, girou o mundo inteiro, sobretudo os Estados Unidos. Conta um pouquinho do processo. Primeiro, aquela pergunta assim, como é que você soube desse fato que os norte-americanos andaram aqui por Florianópolis no século XIX? O Jeff Franco, no trabalho dele de pesquisador, descobriu alguns manuscritos e começou a procurar mais e ficou a pesquisa muito grande. Ele chegou a centenas de manuscritos de pessoas que aconteceu o seguinte: entre 1850 e 1860, Santa Catarina foi praticamente invadida por norte-americanos. Eles estavam na chamada Corrida ao Ouro. O que aconteceu? Os Estados Unidos existiam só na costa leste e eles ganharam a Guerra do México em 1848 e logo depois descobriram jazidas enormes de ouro na Califórnia. Então todo mundo queria ir para a Califórnia garimpar o ouro. Só que não havia estradas por dentro dos Estados Unidos. E existiam os índios, existiam as montanhas, era muito difícil. Não existia o Canal de Panamá. Então, e tinha muito pirata por aí. E o caminho mais conhecido para eles, por causa dos baleeiros, era contornar toda a América do Sul e subir para Califórnia. Porque é um trajeto que, se a gente for pensar hoje, a gente se questiona. Tá, mas eles já estavam nos Estados Unidos. Por que eles deram a volta inteira para ir para Califórnia? Essa viagem durava 27 mil quilômetros de 6 a 8 meses. E a primeira parada se acontecia no Rio de Janeiro ou em Desterro, Santa Catarina. Em Desterro, nós estamos falando aí entre 1850 a 1860, relatos inclusive de que forma que os ilhéus que moravam aqui recebiam esses estrangeiros. Como é que era? O que eles relatam, Marli? Os estrangeiros norte-americanos se encantavam com a ilha. Eles, na maioria dos manuscritos, eles dizem que encontraram o paraíso, porque eles ficaram eles achavam incrível a exuberância da vegetação, a quantidade de frutas, adoravam a água e sobretudo elogiavam o café. Olha. E elogiavam muito a hospitalidade do ilhéu. Eles diziam que se acontecesse o inverso, talvez não fosse a mesma coisa. E o ilhéu, o que diz nesses relatos dos norte-americanos? Qual a impressão dos ilhéus na época? O ilhéu, ele é um pouco reticente. Houve alguns tumultos, houve inclusive a morte de um norte-americano, mas eles se aproveitaram bastante dessa invasão. Eles comerciavam muito e uma das coisas que mais comerciavam eram enfeites feitos pelas mulheres daqui com conchas. Já aproveitavam para vender. Exatamente. Tá certo. Chegavam os visitantes, né? Tá certo. E eles faziam o que aqui? Era uma parada? Era uma parada de 10 a 15 dias, às vezes até 2 meses, se o navio estivesse muito avariado. E eles se abasteciam de água e de alimentos. E então, isso a tripulação fazia. E os navegantes, eles não tinham o que fazer, eles circulavam pela região. Já que eles estavam no paraíso, como eles mesmos aproveitavam aqui o nosso paraíso, né? Exatamente. Tá. E a ideia do livro, junto com o Jeff Franco, foi para relatar essa passagem. Que a nossa grande surpresa foi que esse período até hoje não consta da história
de Santa Catarina e do Brasil. E agora consta, agora tá aqui. Vai constar, tá aqui. exatamente. Inclusive, Marli, chegou a ter uma sede do consulado norte-americano aqui em Florianópolis. O consulado dos Estados Unidos funcionou por 50 anos em Santa Catarina. E ele funcionou porque a quantidade de negócios era grande e permitia isso. E foi exatamente nesse período. Tem como saber onde que era? Sim. Localização? Todos no Centro Histórico de Florianópolis. No livro tem as fotos, inclusive. A gente já mostrou aqui algumas. Você lembra? Não. Aqui? Aqui é a Casa do Zuepke. Aqui, ó, Consulado Norte-Americano, na Rua do Príncipe, com ouvidor. Prédio do lado esquerdo, segundo andar. Vamos mostrar esse documento os aqui. cônsuls também tinham... Teve um cônsul, vice-cônsul, que foi casado com uma nativa, Willington, e eles eram geralmente muito bem conceituados na comunidade. Eram bem recebidos, Sim, né? Autoridades, sim, assim, exatamente. Que legal, muito legal. Olha, quero dar parabéns para você, para o Jeff, que não pôde estar conosco. Muito bacana, obrigada. Nós vamos ler aqui, obrigada pelo livro. Lançamento dia 5 de novembro. Pode convidar nossos telespectadores. Sim, para todo mundo no Badesc. E para quem quiser mais detalhes sobre o livro, pode encontrar na página da editora Insular, www.insular.com.br. Até para saber onde vai ser comercializado, onde encontrar. Eu fiquei pensando aqui, vocês têm ideia de fazer um trabalho com ele nas escolas também? Não pensamos nisso. Fica a sugestão, Marli. Muito obrigada, muito obrigada. Porque é uma coisa que gera curiosidade, muito Muito obrigada. Então, quem sabe, aí avisa que nós vamos lá documentar, vamos gravar, né? Uma palestra, contar isso, já que não está nos nossos livros. Isso. Acho que seria bem interessante. Muito obrigada. Tá bom? Sucesso para você. Obrigada. Até a próxima.